O tema de hoje, banco genético e proteção de dados pessoais. A gente sabe que o Moro, o ministro da Justiça, está propondo aí uma reforma do banco genético e tem implicações nisso. A gente vai tratar um pouco disso. Eu acho que importa muito a gente falar disso porque o banco genético é uma boa ideia que pode dar muito errado. Mas antes da gente entrar a fundo nesse tema, eu queria lembrar, enquanto o pessoal está entrando aí, que a gente está com 3 cursos oferecendo para vocês se inscreverem. Um sobre, justamente, é um assunto que a gente vai tratar aqui, que envolve a Lei de Proteção de Dados. Tem promoção até dia 1º de março, então aproveitem. Outro curso sobre Internet das Coisas e o terceiro sobre Inteligência Artificial. Então são super cursos que vocês não devem deixar de se inscrever e conferir. Depois conta pra gente o que vocês acharam. O meu favorito é o de Inteligência Artificial. É mais divertido. Será, Internet das Coisas é muito bom, proteção de dados é muito bom, mas inteligência artificial é mais interessante. Proteção de dados também tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Tem a ver. Então, eu sei que as pessoas estão entrando, a gente vê aqui pelos números e tudo mais. Para quem chegar depois, pode ver do começo. Para quem não tem Facebook e está perguntando para você como assistir, vai estar no YouTube ainda hoje essa live. A live tem esse momento que a gente pega algo que está queimando aí nesse momento no Brasil e a gente consegue dar um pouco de detalhe, botar um pouco de realidade nas propostas que às vezes a gente está recebendo por WhatsApp ou recebendo por outros lugares. Querem começar já? Vamos ao debate principal? Então, meu nome é Fábio Staibel, né? Eu vou estar aqui puxando essa moderação. Gente, quem quer começar dizendo por que importa falar de banco genético e dados pessoais? Bom, então, importa a gente falar de banco genético e dados pessoais justamente porque ele trata de um DNA que é um dado sensível e que pode identificar a pessoa. Então, assim, principalmente no contexto de presos, condenados ou não, com trânsito em julgado, você consegue criar para o governo um banco de dados capaz de identificar as pessoas que acaba dando para o governo uma informação muito grande sobre uma gama enorme de cidadãos, né? E aí entra outro ponto, porque é importante. Se são dados tão sensíveis e tão importantes e tão únicos, qual é o debate que está tendo sobre a questão da segurança dessa informação? Será que a gente tem todo um arcabouço preparado para lidar com informações tão importantes e tão sensíveis que, pensa, a gente às vezes você bota no banco de dados que seja uma informação pela nossa lei, você pode alterar se tem uma coisa errada. Agora, assim, o banco, o seu perfil genético, você não altera. Então, são várias implicações aqui o material que a gente está tratando, o objeto desse banco, é uma coisa muito sensível. E tem uma miopia que é imaginar que isso é um banco genético de criminosos. Sim, os dados que vão ser colocados lá, está claro na lei, eles vêm de quem cometeu um crime de um tipo específico. Só que nos dias de hoje você cruza dados. Então olha os Estados Unidos. 1 em 5 pessoas fizeram voluntariamente o seu sequenciamento de DNA. E aí tem empresas privadas que entregam esse serviço. O governo americano pediu a essas empresas privadas os dados dessas pessoas para comparar com o seu banco de dados. Então, em algum momento, esse banco de dados americanos tem todos os criminosos e 1/5 da população. E aí é que vem o debate sobre, por exemplo, segurança de dados que a Celina estava falando. Se um dado genético vazar, você sabe as doenças que essa pessoa tem, você sabe se o pai dela é o pai dela, você sabe muitas outras coisas que inteligência artificial, internet das coisas ainda vão criar de possibilidades. Olha o risco para a geração futura da gente ter que tratar o banco genético de forma muito séria. E eu não sei se o debate está nesse ponto. Pelo menos é o que a gente viu até agora. Enfim, aliando a isso, tem todo esse possível efeito discriminatório, né? O poder que alguém tem em posse dessas informações de fazer coisas que a gente até agora, assim, hoje a gente não consegue imaginar. Então a gente tem que realmente se precaver ao máximo para evitar situações que no futuro seriam irremediáveis. E se o governo quer, por fins de segurança pública, criar uma base de dados
dos seus presos que faça isso de uma maneira consciente e assim, técnica o suficiente para proteger esses dados de eventuais vazamentos e proteger aqueles presos de não no futuro poderem ser identificáveis por qualquer, enfim, ente privado ou algum ente público até que não tenha competência para. Para colocar os pingos nos is, né? A Giovana vai fazer como chegamos aqui, o que aconteceu, mas eu não queria deixar de passar um fato muito importante que é o amicus curiae que o ITS colocou no Supremo sobre uma ação que testa a constitucionalidade de como esses dados estão sendo tratados. A questão não é se o banco deve existir ou não, isso é claro. Mas quais são as condições desses dados, o que está envolvido? E aí, quando a gente estava fazendo amicus curiae, a gente viu a quantidade assim, de debate internacional que tem isso, inclusive conselhos internacionais que já colocaram recomendações, e já que a gente vai dar uma atualizada na lei, ou que tem essa chance, vamos fazer direito, né? O que a gente tem que colocar nessa lei para que ela proteja proteja a sociedade, mas também não coloque a gente em risco. Então, é só pra gente botar todo mundo aqui na mesma página, né? O Moro apresentou esse pacote, né, de anticrime, e uma parte diz respeito à criação, né, alterando um artigo da Lei de Execuções Penais sobre a criação desse banco de dados genéticos. Na verdade, já existe, ele altera algumas coisas. Quer falar um pouquinho o que ele é? Qual é a mudança? Pingos nos is, como chegamos aqui? Pingos nos is. Bom, então, né, esse banco de dados já é previsto na legislação brasileira, numa lei desde 2012, e também já está na Lei de Execução Penal. Então, assim, é importante, novamente, a gente ressaltar que é uma mudança numa previsão que já existia, mas que, enfim, pelo que a gente sabe, não era muito bem implementada por uma falta de relação entre os competentes por isso dentro do presídio, né, que seriam, assim, os inspetores, e esse banco de dados. Então, acaba que era uma coisa muito descentralizada, e o banco de dados, que poderia ser muito maior, acaba que não era tão grande. E aí, numa tentativa, enfim, de chamar mais atenção para isso, o Moro colocou entre uma das suas mudanças lá no pacote de lei anticrime essa modificação no que tange o banco de dados, né? Na Lei de Execução Penal e na Lei de banco de dados, fazendo duas modificações. Que são justamente agora ampliando o rol das pessoas que vão ser sujeitas à coleta obrigatória, quase que compulsória desses dados, né? Então, antes eram crimes, pessoas que tinham sido condenadas por crimes dolosos cometidos com grave violência, se não me engano é o termo, e agora bastou você ter cometido um crime doloso, né? Com aquela doloso quando você tem a intenção de cometer o crime. Então, amplia o rol de quem está ali. E outra coisa, ele determina que o prazo de manutenção desses dados também é de 20 anos. E quem, se eu pergunto assim, mas é obrigatório a submissão e a coleta de informações? Na prática, sim, porque senão vai ser entendido como uma falta grave, né? E na verdade, inclusive, é interessante porque e aí essa lei, né, esse dispositivo já é objeto desse RE, que é quem quiser acompanhar, o recurso extraordinário 973837, lá do estado de Minas, cujo relator dessa ação é o ministro Gilmar Mendes, e nessa ação que o ITS submeteu ao amicus curiae, que até a Giovana já colocou aqui o link para vocês, né, analisarem, e o Gilmar, no último despacho dele, foi agora dia 4 de fevereiro, ele até indaga, assim, qual é a postura que está sendo adotada no caso de recusa, né, desses presos, qual tem sido o procedimento em cada estado em relação a esse procedimento. Então, isso tudo ainda está sendo até investigado pelo próprio Supremo, e sem querer entrar aqui numa discussão de direito penal e constitucional, mas só para lembrar que tem essa conotação também, de curiosidade de saber como o Supremo vai se posicionar em relação a isso, porque você, bem ou mal, você está criando, né, pode estar criando uma prova contra si mesmo. E isso viria contra toda o princípio da não autoincriminação, que já é uma jurisprudência que o STF tem firmado entendimento
Enfim, aí tem até a lembrança do caso, né, do bafômetro. Sim. E lembrando 3 coisas estranhas sobre o DNA, porque é sempre importante falar. Existem pessoas que têm mais de um DNA. É raro, mas existe Você essa será condição. Que é nessa? Provavelmente eu sou. E um deles é de robô. Quem fez tanto transplante, quem recebeu sangue há pouco tempo, todos esses claramente têm, mas existem pessoas que têm mais de DNA. Outra coisa, tem pessoas que têm o mesmo DNA, são gêmeos univitelinos. Então, tem ainda exceção. E a terceira coisa é que nem todo DNA é útil para identificação e as pessoas esquecem isso. Tem muita parte do DNA que você joga fora, ela é reuso de coisa. Algumas partes são importantes. E aí tem mais uma questão na lei que é, você vai guardar o DNA inteiro ou você vai guardar só aquela parte que permite identificação. E aí na lógica de proteção de dados, que você deve guardar o mínimo de informação possível, o correto seria nem guardar o DNA todo, guardar apenas a parte que permite a identificação. E aí voltando aqui num dos pontos que a gente tinha levantado, né, na problemática dessa situação, é a questão da segurança da informação, que segundo a lei é responsabilidade desse, até vou ler aqui porque é um nome completo, grande, Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. E eles que têm a responsabilidade de estabelecer as regulações e medidas de segurança. Só que até hoje isso não foi feito, entendeu? Então olha a situação que a gente está, desse material está sendo coletado sem ainda devida, sem as diretrizes e as normas para estabelecer a segurança dos dados. E como é que é descartado? Quem tem acesso a isso? E aí, voltando um pouco do que você falou, imagina empresas, laboratórios querendo ter acesso a essas informações. Vão surgir modelos de negócio. Então, é um dado que tem muito valor. O DNA ele tem um grande valor de mercado. Então, será que na lei a gente não deve prever que esse dado não pode ser compartilhado fora do governo? Será que a gente não pode ser mais explícito? Será que a gente não pode dizer que o objetivo, a finalidade é muito restrita, que é a identificação de um DNA lá de fora para cá e não de uma base inteira de DNA da humanidade, do Brasil, do que for, para encontrar suspeitas? Porque tem um caso nos Estados Unidos muito interessante, que eles usam muito para vender o bom uso do banco de dados, mas olha o que pode dar errado. Eles encontraram, tinha um cold case, né, aqueles casos frios, da década de 70, um serial killer, etc. Eles encontraram o primo desse cara. Pegaram uma base pública de dados, que eram de pessoas que queriam saber quem era esse italiano e etc. Encontraram a cena do crime com o material, encontraram o primo e aí encontraram essa pessoa. Só que para fazer isso, eles basicamente tiveram que pegar uma amostra gigantesca da população de DNAs para encontrar uma agulha no palheiro. E será que eles deletaram esses dados? Será que esses dados estão protegidos? Olha a quantidade de coisa que pode dar errada se houver algum mau uso disso. Então, será que é proporcional essa agulha no palheiro para o que pode dar errado nessa proposta? E como se proteger disso? Porque a ideia é boa. Não, exatamente. Tanto que tem algumas diretrizes, né, vou falando aqui de experiência internacional, que defende que seja incluído exatamente, pelo menos, o perfil genético foi encontrado, por exemplo, em cenas de crime, entendeu? Você restringe o universo do que você está armazenando e coletando. E, de novo, tem que sempre lembrar o princípio da proporcionalidade, né, e da necessidade, que são os princípios que norteiam também a Lei Geral de Proteção de Dados. E tem uma coisa que eu li e gostei muito, que é quanto custaria rodar esse sistema. Porque a Luísa, por exemplo, ela botou um texto muito interessante que falou que ano passado foi investido 18 milhões só para manutenção do banco atual. 18 milhões é pouco dinheiro para segurança da informação. Parece muito, mas não é. Agora, se eu tivesse que pegar toda a população carcerária, cometer um tipo de crime, ter um funcionário público para ir lá e coletar o material, ter um laboratório para processar isso daí, no Tocantins, Rio Grande do Sul e etc., o investimento que a gente vai ter para essa base, ele é gigantesco. Todos os peritos, né? Todos os peritos. Imagina quantos peritos não são necessários, ainda mais se a gente aumenta o rol para todo mundo que cometeu crime doloso. Agora lembra Brumadinho. Agora lembra as pontes de São Paulo. Uma fraquejada que deu investimento público à fiscalização, esse dado vai estar exposto. E aí imagina todos esses dados serem vazados. E uma vez vazado, não é trocar senha. Se o meu DNA for vazado, jamais eu terei identidade, porque a minha identidade ela está na internet. E lembrando que assim, a lei atual fala que até os condenados por crimes hediondos e não entra no mérito se tem que ter trânsito em julgado ou não. A alteração do Moro fala expressamente:
os condenados por crimes dolosos, mesmo sem trânsito em julgado. Ou seja, uma condenação em primeira instância já vai bastar para você ter que coletar o DNA daquela pessoa. E você depois sendo inocentado, né, você em tese se exclui, mas E tem um problema, que é uma parte que dá para melhorar na lei, porque a lei fala o seguinte, que a pessoa pode pedir remoção. Se a pessoa morrer, ninguém vai pedir remoção. Você tem que imaginar que a pessoa tem que lembrar que foi não condenada e pedir para tirar. Deveria ser automático, ou seja, no medida que o Estado sabe que aquela pessoa não foi condenada, a exclusão deveria ser imediata. Senão, olha o potencial que você tem ainda de justiça. E aí, só para pensar um pouco de ficção científica, mas é verdade, é que ninguém está pensando que dá para imprimir DNA, né? E ribossomos e bactérias, eles imprimem DNA. Então, num mundo muito próximo, eu vou poder imprimir DNA, botar em cena de crime, esconder não sei o quê. Eu vou pegar o arquivo do DNA e botar lá no banco, botar aqui. Olha a bagunça que vai virar isso se a gente não levar muito a sério esse tipo de informação. E aí, assim, a gente comentou que o ITS apresentou esse Amigos, a gente fez também parceria com, né, 2 outras pesquisadoras que acho que são referências no tema, acho que vale a gente citar, a Luísa, a Lousada e a Thaísa. E elas criaram até um observatório, uma página no Facebook, um observatório de dados, né, de perfis de bancos de dados genéticos, acompanhando essa discussão até mais de perto. E aí acho que a ideia até, que por isso que a gente está discutindo isso aqui, é para trazer essa discussão para as pessoas se engajarem, porque, bem ou mal, esse pacote que o Moro apresentou foi feito de forma sem nenhuma, né, participação e ouvindo as pessoas. Então, a gente quer que a ideia é que a gente ajude a levar essas discussões para a atenção das pessoas e para fazerem parte e ser uma construção coletiva. A ideia é boa, né? Só que mal executada é um risco para todo mundo. Então, acho que é por aí que a gente vai. E uma das coisas do Amigos que eu acho muito interessante é a quantidade de detalhes que podem acontecer nesse processo que pode dar errado. E o que a gente não tem, que é outro dado que não está no Amigos, mas está lá no observatório, né, da Luísa, por exemplo, é que existem poucos estudos da eficiência desse mecanismo de banco. Para CSI, para essa coisa de ficção, nossa, é maravilhoso. Mas existe pouca ciência que diz assim, de fato, o que aquilo fez. Dando 2 exemplos bem claros. Existem casos famosos nos Estados Unidos de condenados por análise de DNA em que foi provada a inocência. Então, olha, você tem ali um fato claro, o seu DNA está na cena do crime, mas o crime não foi cometido por você. Existem casos desses. Como há casos do contrário, de pessoas condenadas porque existem evidências suficientes do crime e o seu DNA não bate. Então, o DNA ele não é assim uma prova definitiva, ele é mais uma prova investigatória que vai, né, levar as evidências para a tomada da decisão do juiz. E uma coisa, de certa forma, entretanto, que a lei acerta e manter, é botar o judiciário como intermediário, né, desse filtro para alguém entrar lá nesse banco genético. Porque imagina, por exemplo, que sua empresa pede ali o seu DNA para colocar. Olha o abuso de você daqui a pouco dar algo tão pessoal seu para ter acesso a um serviço ou ter acesso ao emprego. Um dos desafios dessa popularização do DNA como dado é da gente esquecer a sensibilidade envolvida nisso. Daqui a pouco, assim, em vez de você dar o seu Gmail, né, dê aqui o seu arquivo do DNA para acessar daqui a pouco o hospital e tudo mais. Você acha que isso pode ser um começo, Fábio? A utilização desse pelo aparato estatal, na segurança pública, pode ser um começo para empresas privadas daqui a muito tempo quererem pedir o DNA para identificar... Então, eu vou dar boa notícia. Certo? Existem bons usos dos códigos genéticos. Então, por exemplo, a União Europeia tem um banco aberto de DNA, que foi criado, a Inglaterra em particular. E isso ajuda na investigação de doenças. Né? Essas empresas americanas que fizeram bancos genéticos, elas fizeram vários avanços em saúde, analisando questões como diabetes ou, daqui a pouco, doenças raras, porque você tem isso. Então, a União Europeia, inclusive, tem um framework inteiro para bancos genéticos de como utilizar para pesquisa, e ela incentiva isso. Então, não é que o problema do banco genético seja ruim, ele é bom, mas ele exige que você tome umas certas garantias
que não estão no debate hoje. E aí, esse conselho que Serena citou, o framework europeu, por exemplo, tem ótimas garantias, é fazer direito. Tem uma referência, até coloquei aqui, o relatório da Forensic Genetics Policy, que determina boas práticas do manuseio e princípios que esses bancos de dados deveriam seguir. Então, assim, tem material, né, feito sobre isso, porque o Brasil é um dos países, assim, né, lá fora isso já tem acontecido. Então, a gente precisa olhar e entender o que já tem acontecido, o que funciona, o que não funciona, para não cometer erro e um erro tão sério como esse. Pensando então, já que a gente está encaminhando agora para a final da live, né, para as finalizações, vamos pensar o seguinte: com base nos pingos dos is, com base em todo o background que vocês têm de segurança pública ou de bancos de DNA, etc., qual é a grande mensagem que você deixaria para o governo ou para quem está acompanhando esse governo do que deveria ser feito? Eu vou deixar uma. A gente precisa de uma audiência pública muito séria, aberta, transmitida, para trazer essas experiências para tornar o debate mais informado. Aí não é só o ITS falando, mas é como fazer esse amicus curiae lá no Congresso para que a gente escute diferentes posições de como fazer direito esse banco de DNA. Enfim, nessa mesma linha, o Judiciário está fazendo em tese a sua parte, né, analisando no âmbito do recurso extraordinário, a gente comentou, teve audiência pública sobre isso, mas está setorizado, né? Então, essa discussão, até porque agora quem está levando isso para realmente tornar a política pública é o Congresso, então, junto com o Executivo. Então, de fato, que seja aberto canais de participações e, muito importante, que especialistas de diversas áreas sejam escutados, entendeu? E, inclusive, de lugares internacionais, para dividir as práticas, tanto não só de pesquisadores, mas estou falando hackers da DEFCON que discutem sempre isso, cientistas de dados, seguranças da saúde, gestores públicos. E na linha do que vocês estão falando, o Cláudio acabou de comentar, legislar por conveniência é um problema no Brasil. Marco Civil e LGPD são bons exemplos de elaboração de um projeto de lei. Não é? Que tiveram esse multissetorialismo, né, que vocês acham que tem que ser necessários para um debate tão importante. Se eu fosse o Moro do Marco Civil, eu teria escrito o Marco Civil com muito mais coisa. Mas o Marco Civil, ao ter discussão multissetorial, diferentes, eles realmente dão uma lapidada enorme e você chega com diferentes pontos de vista. Eu aprendo muito quando discuto com outros setores, coisas que eu não vi, assim. O debate, ele é essencial. Até porque é um debate muito técnico. Muito técnico. É um nicho do nicho do nicho. Não tem como a gente fazer comitato de heroísmo, né? E ele é um debate futuro. Porque ninguém entendeu ainda o que dá pra fazer. Pra vocês terem uma ideia, acho que semana passada é que criaram o primeiro Google do DNA. Né? O primeiro algoritmo para você buscar doenças. Então, quando você tem uma infecção, você tem que ver outras bactérias, DNAs de bactérias ou RNAs que tenham aquela característica. E há bases enormes sobre isso. Só que a busca levava meses. Então era uma torre de Babel. Até que alguém desenvolveu um algoritmo para navegar por bases de RNA e aí desenvolver a vacina mais rápido, desenvolver outros produtos mais rápido. Olha, com o comecinho a gente está na discussão, do conhecimento, e a gente está produzindo dados. É isso que o banco está fazendo. A gente está dizendo, o Estado está dizendo, vamos aumentar a quantidade de dados genéticos armazenados, vamos criar novos usos para eles. Essa discussão tem que ser delicada. Eu acho que é um bom exemplo para esse governo e futuros, para a gente. Política pública tem que ser feita com base em informação, em base em pesquisa, em base de embasamento. Não pode ser nesse afã, que isso a gente na internet vê muito, né? Por conta de pânicos morais, alterações que acho que não vão dar conta de acalmar ânimos, e aí aqui também na esfera, né, da segurança pública, que acha que isso pode resolver, né, muitos problemas que, como a gente já falou, não é porque vai ter um banco de dados que vai prevenir, né, pode ajudar um pouco ou não, na verdade isso não, vários especialistas dizem que isso não funciona. Então, recado aí para os nossos, né, congressistas, para a gente fazer política pública com base em opiniões e de especialistas e muito técnicos e de mais diversos setores, né, que fosse possível. E antes de passar para a G acabar, fazer uma metáfora que é o seguinte:
a barragem de Brumadinho é uma boa ideia. Você tem uma produção que tem rejeitos e você cria ali uma barragem. Não ter um plano se aquilo vazar e der errado é uma péssima ideia. Então, ter um banco de dados de DNA é uma boa ideia. Não ter um plano para se tudo der errado é uma péssima ideia. Exatamente. Política pública, principalmente se tratando de dados pessoais e de ampliação de um banco de dados que pode vir a ser tão amplo, é um debate que precisa ser muito setorializado, que precisa ter a participação da sociedade civil, que não é para acontecer simplesmente por um ato, por um novo ministro, ou simplesmente por uma vontade de uma parte ali do Congresso e de uma parte da população que talvez não esteja tão informada. A gente tem que levar para debate, tem que aumentar a tecnicidade das regras para ampliação, para que a gente possa proteger os direitos, né, que, enfim, de privacidade que todo mundo interessa, vem lutando há tanto tempo. Gente, então chegamos aqui ao fim da live. Todos os links que a gente falou aqui vão estar aqui na descrição aqui embaixo. Se vocês tiverem ideias do que mais ler, coloquem aqui. Nós temos grupos de WhatsApp de news. Inscrevam-se, a gente com frequência posta coisas sobre isso lá. Lembrando aí que a gente tem 3 cursos abertos, né? Dados pessoais, inteligência artificial, internet das coisas. E lembrando que qualquer ideia que tenham, escrevam. Essa live que o ITS faz de uma forma que a gente tem de trazer o que acontece aqui nos escritórios, que a gente fala entre a gente, para mais pessoas e também para escutar muito das pessoas que estão aí, são nosso público fiel e sempre. Lembrando que o conteúdo dessa live vai estar no YouTube também. Lembrando que vai estar no YouTube, que nos pedem horrores. Em breve vai estar no LinkedIn, vai estar no Instagram, vai estar em todos os lugares. Ó, já estamos falando aqui que já está no LinkedIn e que já está no Instagram. Então, é isso. Fechamos? Fechamos. Gente, é um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo em que fuso você estiver vendo isso. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.